aquilo que eu entreguei como Moisés, aquilo que Jesus entregou como Jesus, que foi a doutrina de comportamento, a que manda respeitar Deus, sua impoluta justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, seus 10 indebrogados mandamentos, e os santos anjos dos espíritos mensageiros. Isso é que Deus entregou por mim, Moisés, afirmando as 5 verdades divinas fundamentais. Depois de tudo isso, em torno de nós 2 a 2 mil anos, repondo no lugar o sagrado imperativo da lei de Deus, repondo no lugar o exercício dos dons mediúnicos, repondo no lugar o contato entre os 2 planos da vida. O anjo, que em grego quer dizer espíritos mensageiros, no caso da Bíblia, porque anjo só quer dizer mensageiro, não tem conotação doutrinária, é genérico. Se um bandido mandar recado por outro, que leva recado é anjo. Se alguém errado mandar recado é anjo, é mensageiro. Mas no caso da Bíblia, só se entende anjo, por espíritos mensageiros. Leia no Velho Testamento. Os anjos se apresentaram a Abraão, Isaque e Jacó, e saudando. E para o meu nascimento de Jesus, o Gabriel anunciou o meu nascimento. 6 meses depois anunciou o nascimento de Jesus a Maria. E é por isso que se diz, a saudação é dos anjos. E para saber que anjo, na Bíblia, é um espírito desencarnado, mensageiro de Deus, qualquer um sabe lendo. E tendo vergonha na cara, tem obrigação de respeitar. Quem anunciou o meu nascimento? Um espírito mensageiro chamado Gabriel. Está vendo, irmão? Precisa, tem dificuldade de entender? Claro que não. Agora, depois de tudo isso, e desgraçadamente, até 313 meus discípulos e de Jesus foram transmitindo a quantos puderam a doutrina de comportamento. 313, na cidade dos 7 montes, fique bem gravado. Surge a besta apocalíptica, filha direta do Império Romano, adulterando tudo que Deus entregou por mim e Jesus, e implantando idolatrias, simulacros, vestes palhaças, dogmas estúpidos, teologias escabrosas e uma politicária prepotente. Por tudo quanto que Roma mandou fazer, fundando a besta, foi no sentido de fazer toda a humanidade, se possível, dobrar joelhos diante do Império Romano. E isso prevalece até hoje, porque é assim. Traição a Deus, traição à justiça de Deus, traição aos dons que Deus distribui, traição aos 10 mandamentos, traição à comunhão com os santos anjos e espíritos mensageiros. Dado isto, dada esta adulteração, como é que a humanidade ia realizar aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11? Deu na certa civilização? Não. Deu em guerra, pestes, fomes, mentiras, falsidades, traições, calúnias, roubos, adultério, trombadinha, trombadão, estupradores, desgraçadores, terrorismo, sanguinarismo, toda essa alteração. Agora, droguismo, degradantes e desgraçadores. Agora, mais do que nunca, imoralidades e depravações.
pela imprensa escrita, pela imprensa visual, pela imprensa radiofônica, estamos tendo dentro de casa, junto à família, toda essa imundícia que principalmente no Brasil a Rede Globo apresenta, com aquela sordidez com que estão fazendo as coisas. Cenas de cama as mais explícitas, um palavreado desgraçado. Aquela filha mandando a mãe andar por aí fazendo o diabo. É isto que Deus disse em Isaías capítulo 11 para que acontecesse. Como era sabido que essas coisas iriam acontecer, então aconteceram também estas previsões. Jesus, no sermão profético, acentua bem. Todas aquelas tragédias punitivas previstas em Mateus capítulos 24 e 25. E a outra parte do Apocalipse, sabendo a mim, o anjo do Apocalipse reencarnado. Mas lá eu não era o anjo do Apocalipse reencarnado. Eu era o anjo do Apocalipse desencarnado. Desencarnado. E depois do nosso martírio, eu degolado e Jesus crucificado, eu fui mandado à ilha de Patmos, onde estava o João Evangelista vivendo, fazer ver o Apocalipse. E em ele o Apocalipse está. Por causa das adulterações da besta, de quem saiu falso profeta, aquelas punições apocalípticas ou certificantes são citadas no Apocalipse capítulo 17, 18, 19 e 20. Por que você está na casa? Você está. Se eu não avisasse, sabia quem era? Não. Por que é que eu estou na carne, na terra, no continente americano, num país chamado Brasil e em São Paulo? Para terminar a restauração do que Deus entregou por mim, Moisés e Jesus, e para entregar o Evangelho eterno, programa divino, 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 divino de Deus, não segundo estes ou aqueles emissários de Deus, não segundo o passado Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim, não segundo. Primeiro quem é primeiro? Deus, divinismo. Nada mais do que Deus, divinismo é o Evangelho eterno. Eu me comprazo em poder dizer isso na tua casa, em paz, na tua vida, também no dia de hoje. Eu estou com 79 anos no fim. 5 de junho próximo eu vou entrar nos 80. E devo dizer isso. Daquilo que Deus promete, que eu podia fazer. Restaurar tudo que ele entrega no Espiritismo. Obra incompleta, falha e omissa que é a codificação. Nem eu, Kardec, nem os Espíritos dissemos que a codificação era a palavra final. Pelo contrário, em obras póstumas está escrito ser o Espiritismo relativo, incompleto, tendo eu de voltar em outro corpo, em outras condições, para terminar tudo. Ora bem, eu, Kardec, sabia alguma coisa do Evangelho eterno a ser entregue? Nada. Eu estou pondo em livros, livretos e boletins, um documentário bíblico sobre a lei, que Jesus diz a lei, o que diz dos dons, o que diz dos padres. E toda aquele log, documentação bíblica sobre os dons,
São 77 textos da Bíblia que falam dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Eu não pus o documentário na codificação, não está. E nem eu ia escarafunchar lá na Bíblia tudo para todos. E aí? Então a codificação sofre dessa lesão. Tudo que tem, para ensinar tem, mas não tem o documentário bíblico, sobre a lei, os dons, o número de textos ensinando sobre os dons, a valia dos dons e a comunicabilidade dos anjos ou espíritos na Bíblia. Tem um número farto de espíritas kardecistas, meus fanáticos, que pensam que eu, Kardec, inventei tudo aqui. Eu inventei as palavras de espiritismo, médico, espiritismo. Mas não fui eu que inventei Deus, não inventei os dons. Eu, Kardec, na encarnação de Moisés, entreguei a lei, não fabriquei. Sem dúvida que quem é honesto, lembrando que eu deixei como Kardec, sabe que a codificação é incompleta, falha e omissa, que eu devia voltar para entregar tudo documentadamente, está feito, e que devia entregar o Evangelho eterno, o recado final de Deus, o divinismo. Está tudo entregue, até aqui, até isso. Faltam das promessas bíblicas. O dilúvio de fogo, a guerra atômica, reduzindo tudo a um terço, e também a bíblica expulsão dos cabritos. Para que aqueles que venham analisar a terra do porvir, as ovelhas de Deus, os merecedores, possam vir a realizar então a divina civilização apontada por Deus em Isaías capítulo 11.